A cidade do silêncio negro. Capítulo 1. A costa da peste. O cheiro de Sotórios chegou ao navio muito antes da terra ser avistada. Não era o cheiro de sal e algas limpas que Sor Ctefon e Gotover conhecia do porto de Vila Velha. Era um odor doce e enjoativo, como frutas deixadas ao sol até estourarem, misturado com fedor acobreado de carne podre e terra úmida. Era o cheiro de vida desenfreada e morte acelerada, entrelaçadas em um abraço sufocante. Ctefon estava na proa do falcão dourado, segurando o parapeito com as mãos enluvadas de couro. Ele suava. Mesmo com a brisa do mar, o calor era uma entidade física, um manto de lã molhada que se agarrava à pele e tornava a respiração trabalhosa. Ele olhou para o horizonte, onde a linha verde escura da selva começava a devorar o céu. É um erro, meu senhor, disse Mestre Thorne, parando ao lado dele. O velho mestre, geralmente pálido e composto, estava com o rosto vermelho e brilhante de suor. Suas correntes de mestre tilintavam suavemente, o único som humano contra o zumbido crescente que vinha da costa. Os mapas de Vila Velha dizem que nada de bom volta deste continente. Aenys Targaryen perdeu metade de seus homens aqui apenas tentando estabelecer um forte. Os Targaryen eram conquistadores, Thorne. Eles tentaram lutar contra a selva, respondeu Ctefon, sem desviar o olhar da parede verde que se aproximava. Nós não somos conquistadores. Somos garimpeiros. Viemos buscar a verdade de Yen, a Pedra Negra. Se os textos da cidadela estiverem certos, aquela cidade é mais antiga que Valíria, mais antiga que os primeiros homens. A glória de mapeá-la eclipsará qualquer guerra em Westeros. Ctefon tentava soar confiante, mas sentia o peso da dúvida no estômago. Ele era o segundo filho. Sem terras para herdar, sem talento para a espada como seu irmão. A expedição era sua aposta final. Ele gastara sua fortuna fretando o navio, contratando 50 mercenários de MYR e trazendo suprimentos para 3 meses. Se falhasse, seria apenas mais um cadáver esquecido na margem do mundo. O Falcão Dourado lançou âncora na foz do rio Zamoios. A água ali não era azul, mas de um marrom lamacento e espesso, arrastando troncos de árvores que pareciam cadáveres inchados. O desembarque foi lento. Os homens estavam inquietos. Ctefon observou seus mercenários, homens endurecidos que haviam lutado nas terras disputadas, olharem para a floresta com o medo de crianças no escuro. As árvores eram titânicas, suas copas desaparecendo nas nuvens, as raízes retorcidas mergulhando na água como tentáculos de krakens. E o barulho era ensurdecedor. Guinchos, rugidos, o bater de asas invisíveis e o zumbido onipresente de milhões de insetos. Montem o acampamento na praia, ordenou Ctefon. Não entrem na linha das árvores até que o sol esteja alto amanhã. A primeira noite foi um teste de sanidade. Ninguém dormiu. A escuridão em Sotórios não era passiva, ela observava. Olhos amarelos e vermelhos brilhavam na orla da floresta, piscando e desaparecendo. Pela manhã, a contagem começou. 2 homens haviam desaparecido. Não havia sinais de luta, nem sangue na areia. Apenas pegadas que iam da fogueira até a beira da água e paravam abruptamente. Crocodilos, sugeriu o capitão do navio, um homem de Tirosh com barba azul desbotada. Não, disse Mestre Thorne, examinando a areia. Não há marcas de arrasto. Eles entraram na água, ou algo os puxou de cima. Ctefon olhou para cima, para o céu úmido. Ele se lembrou das histórias sobre Vivern, primos menores e mais cruéis dos dragões, que caçavam nestas terras. Mas o céu estava vazio. Não podemos parar, disse Ctefon, endurecendo a voz para esconder seu próprio medo. Carreguem os botes. Subiremos o rio. Yen fica a 2 semanas de remo. Enquanto os botes cortavam a água barrenta dos amoios, Ctefon sentiu uma picada no pescoço. Ele esmagou o inseto com a mão. Era uma mosca grande, com o abdômen roxo. Ele olhou para a mancha de sangue na luva. Seu próprio sangue, misturado com algo escuro e viscoso que saía do inseto. Ele limpou a mão com nojo, mas a sensação de violação permaneceu. Sotórios não os queria ali. A terra não estava se defendendo, ela estava se alimentando. E eles, em seus barcos de madeira frágil, eram apenas pedaços de carne flutuando em direção à boca do inferno. Capítulo 2. O Rio de Sangue.
A viagem pelo rio Zamoios foi uma descida lenta à loucura. O rio era uma artéria aberta no corpo do continente, pulsando com infecção. O calor aumentava a cada dia, cozinhando os homens dentro de suas armaduras de couro fervido. Ctefon logo ordenou que removessem o aço. A ferrugem aparecia nas lâminas em questão de horas, uma mancha laranja que corroía o metal tão rápido quanto a umidade corroía a moral. No terceiro dia, a primeira doença atacou. Não foi a morte rubra, a praga mais temida. Foi algo mais humilhante. As picadas de insetos nas pernas dos remadores começaram a inchar. Em horas, tornaram-se pústulas do tamanho de moedas de cobre. Quando estouravam, não saía pus, mas larvas brancas e contorcidas que haviam sido depositadas sob a pele. Os gritos dos homens enquanto Mestre Thorne extraía os parasitas com pinças aquecidas ecoavam pelo rio, silenciando momentaneamente os macacos bugios nas árvores. Ctefon observava, sentindo o próprio estômago revirar. Ele se mantinha afastado, envolto em gaze fina, lendo obsessivamente os diários de Jaenara Belaeres, a senhora de dragão que voara sobre este continente milênios antes. Sotórios é um mundo sem fim, ela escrevera. Ien é um pesadelo construído em pedra. Meu senhor, chamou o capitão mercenário, um homem chamado Vargo. Olhe para a margem direita. Ctefon levantou os olhos do livro. Na margem, meio submerso na lama, havia o esqueleto de algo gigantesco. Costelas do tamanho de mastros de navio curvavam-se para o céu. Não era um dragão. O crânio era longo e achatado, como o de um crocodilo, mas 10 vezes maior. E havia marcas nos ossos. Marcas de dentes. O que comeu aquilo? Perguntou Vargo, sua mão apertando o cabo da espada inútil. Algo maior, respondeu Ctefon. Continuem remando. Pelo meio do rio. Longe das margens. Naquela tarde, o ataque veio do céu. Não houve aviso sonoro. Apenas uma sombra rápida que bloqueou o sol. Um dos mercenários no barco da frente desapareceu. Ctefon viu apenas um borrão de escamas verdes e asas de couro manchado. Um viver. Era menor que um dragão, talvez do tamanho de um cavalo, mas muito mais agressivo. Ele não cuspia fogo, ele rasgava. A besta fez um arco no ar e mergulhou novamente, suas garras estendidas. Arqueiros! Gritou Ctefon, puxando sua própria besta. Os virotes voaram. A maioria errou, ricocheteando nas árvores. Um acertou o flanco da criatura, mas ela apenas guinchou de raiva. Ela agarrou outro homem, erguendo-o no ar. O mercenário gritava enquanto era desmembrado vivo acima deles, uma chuva de sangue quente caindo sobre os botes. A água ao redor dos barcos começou a ferver. O sangue atraíra os habitantes do rio. Peixes com dentes de agulha, piranhas do tamanho de escudos, começaram a bater nos cascos de madeira. Um homem, em pânico com o viver, caiu na água. Ele não teve chance de nadar. A água tornou-se uma espuma vermelha em segundos. Ele foi consumido tão rápido que Ctefon mal viu seu rosto antes que ele afundasse. Remem! Rugiu Ctefon. Para debaixo das árvores suspensas. Escondam-se do céu. Eles conseguiram chegar a uma área onde o dossel das árvores cobria o rio, formando um túnel verde. O viver circulou 2 vezes, gritando sua frustração, e depois partiu, levando metade de um homem em suas garras. Eles perderam 4 homens em 5 minutos. Naquela noite, não fizeram fogueira. Comeram carne salgada fria, encolhidos nos barcos ancorados no meio do rio, com medo de pisar em terra firme. Ctefon não conseguia parar de tremer. Não era medo do viver. Era a febre. Ele sentia o calor subindo por seu pescoço, uma dor latejante atrás dos olhos. Ele tocou sua própria pele. Estava quente e seca. Mestre Thorne aproximou-se dele no escuro. O velho também parecia doente, seus olhos amarelados pela icterícia incipiente. Estamos morrendo, Sor Ctefon, sussurrou Thorne. Este lugar, ele rejeita a vida humana como um corpo rejeita uma farpa. Devemos voltar. Não podemos voltar, disse Ctefon, sua voz rouca. O fluxo do rio é forte. Remar contra ele agora, com os homens feridos e doentes, levaríamos o dobro do tempo. Nossa única chance é chegar a Ien. Dizem que as muralhas da cidade afastam a selva. Dizem que nada cresce lá. Se chegarmos à cidade, estaremos seguros das bestas. Seguros,
Torne riu, um som seco e quebrado. Você acha que uma cidade que a selva tem medo de tocar é um refúgio? O que poderia ser tão terrível a ponto de fazer o inferno verde recuar? Cetefon olhou para a escuridão impenetrável à frente. Ele pensou na Pedra Negra. Ele pensou na glória que prometera ao pai. O desconhecido, Torne, disse Cetefon. O desconhecido é nossa única esperança. Amanhã, veremos as torres. Reze para o seu Sete. Eu rezarei para que a pedra seja apenas pedra. Mas, no fundo, Cetefon sabia. A febre em seu sangue sussurrava para ele. Dizia que Yen não estava esperando para salvá-los. Estava esperando para terminá-los.